Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Ok, salve, salve galera que está aqui com a gente na AgroLab Amazônia. Olha, prazerzão ter vocês aqui com a gente em mais um dia dessa feira, da maior feira do agro amazônico, daqui da Amazônia, diretamente para você em qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo legal, mais um conteúdo bacana que o Sebrae preparou para você. Isso mesmo, você que é do agro, ou você que é estudante, você de qualquer parte desse Brasilzão, a partir de agora vai ter um conteúdo bem legal para você. E olha que já estamos aí no terceiro dia dessa super feira, que já está deixando saudade, né? Fala sério, isso mesmo, essa super feira que é uma grande novidade, uma inovação que o Sebrae trouxe para você de qualquer parte desse país, né? E se envolver mais com o agro e valorizar ainda mais o nosso agronegócio. E esse conteúdo aqui agora, a gente vai falar principalmente do marketing e da inovação para o agronegócio brasileiro. E para isso eu quero convidar um colega nosso de Sebrae, né, lá do Nordeste, meu amigo Rosiano. É ele que vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho. Rosiano, um grande abraço para você, querido. Desde já, obrigado pela sua disponibilidade, né, porque você já construiu esse conteúdo especialmente para a galera do agro aqui do Brasil. E olha, a bola está contigo, tá? Forte abraço, parceiro. Beleza, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando desse grande evento de cenário nacional e internacional, para trazer esse tema aí para vocês relacionado ao marketing e à inovação para o agronegócio. Então, a ideia é que a gente consiga, durante essa próxima hora, bater um papo aí falando sobre a importância do marketing, também falando sobre a importância da inovação no agro e criar aí uma atmosfera que nos permita entender de que maneira o marketing e a inovação podem contribuir também para o desenvolvimento do agronegócio. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que preparei, e aí a gente vai falar especificamente sobre o tema, a importância do marketing e da inovação no agronegócio. Bem, para começar a discorrer sobre marketing, a primeira coisa que a gente precisa entender é compreender qual é o conceito de marketing. E nesse ponto, é interessante a gente chamar a atenção que comumente no Brasil, sempre que a gente fala em marketing, há uma tendência de se associar erroneamente o marketing a uma série de outros conceitos que, na verdade, acabam não sendo marketing. Então, para a gente buscar esse entendimento, o primeiro ponto para compreender o que é o marketing é falar para vocês o que não é o marketing. Nesse sentido, eu vou dizer para vocês, o marketing, ele não é um bicho de sete cabeças, a exemplo de que muita gente pensa que é sempre muito complicado, tem muita coisa que precisa ser dita. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar isso. O marketing, ele não é um bicho de sete cabeças, ele não é uma fórmula mágica que chega e vai resolver todos os problemas sozinho, sem nenhuma técnica. Ele não é uma genialidade, ele não é um milagre, ele não resolve os problemas de todo mundo sozinho. Um ponto muito interessante, marketing não é vendas, apesar de que muita gente já associa direto, quando a gente fala o marketing, já associa direto a palavra venda, e há ali pensando em alguns casos que marketing e venda são sinônimos, assim como marketing também não é propaganda. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem ali é de imaginar que o marketing é propaganda.
Então, quando a gente consegue entender o que não é marketing, a gente corre ali para trazer esses conceitos e buscar esse entendimento. Por que que no Brasil é tão comum as pessoas fazerem confusão com a palavra marketing? Isso é simples, porque no Brasil, o marketing, desde o início, ele sempre foi considerado como sinônimo de propaganda. O marketing, ele é uma palavra que ele vem dos Estados Unidos, onde nasceu ali o berço do marketing, e quando ele veio para o Brasil, não se encontrou uma palavra exata para a tradução do marketing. E aí muita gente acabou associando o marketing à propaganda. Mas o que é interessante a gente destacar? É importante destacar que o marketing, ele é muito mais abrangente do que propaganda. Marketing, ele é um conjunto de várias variáveis que estão ali inseridas desde o estudo do mercado, ou seja, desde o momento em que a gente pensa em lançar um produto e precisa conhecer o mercado, até buscar o entendimento sobre os hábitos de consumo desse mercado, para então pensar em como apresentar esse produto para esse mercado. E aí, nesse pensar em como apresentar, a gente vai ter preocupação com a embalagem, com as versões, sobre como é que esse produto vai ser disposto lá na prateleira, como é que esse produto vai ser distribuído e até com o preço que vai ser colocado nesse produto lá na prateleira. Então, o marketing, ele precisa ser compreendido na sua plenitude e não apenas como uma associação a uma palavra como propaganda, por exemplo. O marketing, ele é um conjunto de ações. A propaganda é apenas um dos eixos de atuação do marketing. Por isso, o marketing, ele é muito mais amplo, muito mais abrangente, ele é composto por uma série de técnicas e essas técnicas são aplicadas em diversas áreas. O que a gente vai falar hoje aqui nesse nosso bate-papo é sobre como o marketing pode ser aplicado para o agronegócio e de que maneira ele pode contribuir para o desenvolvimento do agro. Então vai a pergunta, o que é o marketing? Bem, o marketing vai ser um conjunto de fatores que, somados, servem para agregar valor a um produto ou a um serviço. Ou ainda, servem para agregar valor a um setor, a uma empresa. E dentro desse conceito, a gente aplica o marketing no agronegócio como uma estratégia ou como um conjunto de fatores para agregar valor ao agronegócio. Então, é com esse olhar, é com essa percepção que eu quero que vocês enxerguem o conceito de marketing para essa nossa palestra de hoje. O que diz a literatura a respeito do marketing? O que dizem ali os estudiosos sobre o marketing? Eles dizem o seguinte, o Philip Kotler, que é uma das maiores autoridades ali sobre o tema de marketing, ele diz que o marketing é uma função dentro de uma empresa que identifica as necessidades e os desejos do consumidor. Depois disso, ele vai determinar quais são os mercados-alvos que aquela empresa pode servir e planejar serviços, programas adequados e estratégias para que a empresa consiga buscar o atendimento desse mercado. Então, observem, o marketing, ele é um conjunto de fatores e é com esse olhar que nós temos que analisar sempre que nós utilizarmos aqui a palavra marketing, como um conjunto de fatores. Um outro grande estudioso da área de marketing, chamado Raymar Richards, ele diz que as finalidades básicas do marketing são detectar espaços abertos ou oportunidades abertas ali, ou demandas insatisfeitas no mercado, e depois ocupar esses espaços com produtos ou com serviços. Então, o marketing, ele analisa o mercado, entende ali quais são as necessidades do mercado e depois desenvolve os produtos para conseguir ofertar a esses mercados, ocupando espaços que antes estavam vazios. O objetivo do marketing, dentro dessa filosofia, deve ser usado para atingir os objetivos institucionais. E aí, de acordo com a aplicação, seja uma empresa, seja um setor, seja uma pessoa, ele vai utilizar como base a compreensão do mercado. Então, o marketing nada mais é do que o estudo do mercado e o desenvolvimento de estratégias ou ferramentas para atender às necessidades desse mercado. É com esse olhar
que eu quero que vocês enxerguem agora o marketing a partir do momento que nós pronunciarmos essa palavra, ok? Dentro desse ponto, a gente vai entender que no cenário nacional, de uma maneira geral, o marketing, ele começou a ser utilizado quando a gente analisa ali um cunho institucional, a exemplo do que já acontece em vários outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. E aqui no Brasil, isso também começou a ser utilizado para trabalhar o fortalecimento da imagem do agronegócio. É isso mesmo. Começou-se a utilizar estratégias de marketing para trabalhar o fortalecimento da imagem do agro. E é dentro dessa estratégia que a gente vai analisar de que maneira o marketing pode contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. Um grande exemplo que a gente vê aí, todo mundo tem certeza já viu na mídia, é aquela campanha institucional sobre o agro que fala que o agro é a riqueza do Brasil. Acredito que todo mundo já ouviu dizer que agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro, a indústria, a riqueza do Brasil. Quando a gente vê essa abordagem sendo feita dessa maneira, isso é uma estratégia de marketing utilizada para criar um desenvolvimento de uma simpatia do mercado com uma instituição. No caso aqui, a instituição agronegócio. O marketing está sendo utilizado para fortalecer a imagem desse setor, que, na verdade, é um dos grandes motores da economia nacional e, eu diria, até da economia mundial. Então, quando a gente vê dizer que o agro é a riqueza do Brasil, isso nada mais é do que uma campanha institucional que tem por objetivo trabalhar o fortalecimento da imagem do agro para o mercado. O grande problema é que nem sempre isso foi visto no Brasil. O Brasil começou a utilizar essas estratégias de marketing há pouco tempo. Se a gente for comparar o que acontece no mundo afora com o que foi desenvolvido no Brasil, a gente vai ver que essas campanhas de marketing de cunho institucional para fortalecer o agronegócio como instituição, elas vêm sendo desenvolvidas há pouco tempo. Um grande exemplo que a gente analisa, por exemplo, é quando a gente fala da indústria do leite. Para se ter uma ideia, quando se analisa os consumidores de leite, ali o cliente que consome o leite, a grande maioria desses clientes, desses consumidores, eles não conseguem sequer distinguir qual é a diferença entre o leite do tipo A, do tipo B ou do tipo C. E é exatamente aí dentro dessa estratégia de diferenciação dos produtos que o marketing pode ser utilizado para fortalecer tanto o agro enquanto setor institucional, quanto os produtos que são derivados desse setor. O consumidor, de maneira geral, ele não toma um determinado tipo de leite porque ele acha que aquele sabor é mais especial, é mais diferente, ou porque é mais barato. Na verdade, existe ali um nível de exigência do consumidor que, dependendo da característica, vai estar atrelado a um fator ou a outro. E o marketing, ele é utilizado exatamente para difundir ao consumidor as diferenças que nós teremos entre um produto e outro, ou entre a variação de um produto e outro. No cenário mundial, diferente do que a gente trabalha aqui no Brasil, que começamos há pouco tempo a trabalhar o fortalecimento da imagem institucional do agronegócio, a gente vê vários países utilizando os seus grandes astros, os seus grandes atores, para participar de campanhas institucionais para difundir, por exemplo, o consumo do leite como uma mercadoria, como uma commodity ali do agronegócio. E no Brasil, a gente acaba não vendo isso acontecer, pelo menos não na mesma intensidade que se vê em outros países. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Grandes atores, como Angelina Jolie, por exemplo, de bigodinho branco. Por quê? Ela tomou leite, ficou ali o bigodinho, e aí criou-se a campanha institucional do bigodinho branco, para divulgar essa imagem e, com isso, instigar o mercado a consumir mais leite. A ideia é pegar os grandes astros dos países e dizer para ele que, embora sejam astros, embora sejam famosos, eles continuam ali consumindo leite. Então, o marketing, ele é utilizado nesse sentido para fortalecer a imagem do setor
a imagem do produto. O outro exemplo que nós temos aí são atletas olímpicos, também com a mesma filosofia, utilizando ali da mesma campanha de consuma o leite, beba mais leite, os atletas aparecendo também nas campanhas institucionais, na TV, em outdoors, tudo com a boca, com o branquinho do leite que estavam consumindo. Atletas de futebol americano fazendo pose para as campanhas beba leite, e aí a criança já ali envolvida, porque tem aquela pessoa que é o ídolo, e o ídolo bebe o leite, então ele também deve continuar bebendo. E essa aqui que eu considero mais emblemática, né? O Batman de bigode branco. Imaginem vocês aí o marketing trabalhando o Batman como garoto propaganda. Então, o que falta para o agronegócio brasileiro é comprar essa ideia, é entender que existem maneiras de utilizar o marketing para fortalecer a imagem institucional, mas também para fortalecer uma gama de produtos que são consumidos em larga escala no Brasil e que, em termos institucionais, ainda não são devidamente difundidos, ou pelo menos não são difundidos como se espera. Eu tenho uma prática que eu acho bacana, que é um correto uso das estratégias de marketing, quando você pega uma imagem como dessa, por exemplo, as vaquinhas todas ali fazendo uma campanha coma mais frango. É claro que a ideia é que se a gente vai comer mais frango, a gente vai comer menos vaquinha, menos carne de gado. E aí você tem uma maneira bem humorada, uma maneira satirizada de fazer uma campanha para instigar o aumento do consumo de frango. Então, isso é uma estratégia de marketing acertada. Quando você consegue entender uma maneira de vender uma ideia para o mercado consumidor de uma maneira descontraída, de uma maneira que consiga vender bem a sua ideia, o impacto da sua mensagem e, consequentemente, trazer o público para dentro daquela campanha e, consequentemente, aumentar o volume de negócio que é feito. Então, o marketing, quando ele é utilizado de maneira estratégica, ele consegue ter sacadas que trabalham o posicionamento da marca, o posicionamento do produto e também serve para desenvolver novas marcas, novos produtos e novos mercados. Um grande exemplo que eu gosto de utilizar é que o marketing, ele também pode ajudar no desenvolvimento de novas versões ou de embalagens voltadas especificamente para um determinado público. Porque dentre os papéis do marketing está o cuidado com a exposição do produto, com o desenvolvimento das embalagens e aquele entendimento de que a embalagem ela não vai servir apenas para proteger o produto, mas ela pode servir como um elemento de propaganda, ela pode servir como um elemento de atração do cliente. E aí, com isso, ela vem para dar uma cara nova ao produto que já é bastante conhecido. Às vezes, quando você redesenha a embalagem de um produto, você gera um impacto tão grande no consumidor que apenas aquele redesenho da embalagem eleva a venda do produto. Olha só esse exemplo. Nós temos ali, a primeira função da embalagem é proteger o produto. Então, no exemplo aqui, nós temos embalagens de leite. Por que as embalagens de leite não podem ser descontraídas para o público infantil? Por que as embalagens de leite, de uma maneira geral, na sua grande maioria, elas são embalagens de 1 litro? Você já parou para imaginar que existem pessoas, por exemplo, estudantes que moram sozinhos e que consomem leite em uma quantidade menor, que às vezes abre uma embalagem de 1 litro de leite e em algumas situações essa embalagem de leite pode estragar o leite porque o consumo dele é em uma velocidade menor? Por que nós não temos embalagem de meio litro de leite para ser vendido? Por que as embalagens elas não podem ser atrativas para as crianças? Então, utilizar o marketing dentro do agronegócio é analisar o mercado para buscar respostas a esses questionamentos e utilizar estratégias de maneira a fazer com que se desenvolva maneiras, métodos, versões, produtos para atender a essas demandas de mercado. Então, quando a gente traz o marketing para dentro do agro, nós podemos fortalecer a imagem do agronegócio, nós podemos desenvolver novos produtos e nós podemos ganhar mercado. A embalagem não existe só para proteger, ela é
um dos primeiros elementos de venda, é o contato visual do cliente com o produto. E qual é a palavra para que a gente consiga quebrar esse tabu de não utilizar como deveria, ou pelo menos com toda a sua essência, o marketing dentro do agronegócio? A primeira palavra é inovação. É entender que o mercado ele está mudando e que hoje a inovação chegou dentro do agronegócio. Nós estamos passando por um momento que o mercado está chamando de quarta revolução industrial, e aí essa quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, ela trouxe uma série de inovações para dentro do agronegócio. A gente vai falar sobre essas inovações agora. E em função dessas inovações, é interessante que a gente consiga entender de que maneira eu consigo fazer ali uma conciliação entre as ferramentas de marketing e o mercado para utilizar a estratégia de marketing em conjunto com essas inovações. Por quê? De maneira geral, essas inovações que foram introduzidas a partir do momento que o mundo passou a conhecer a quarta revolução industrial, elas contribuíram para que o volume de produção do agronegócio no mundo inteiro crescesse, aumentasse. E aí, quando eu tenho mais produtos sendo produzido, eu acabo tendo mais produto para ser ofertado para o mercado e eu preciso acertar na maneira de ofertar esse produto. Então, observem que a inovação, ela gera a necessidade da utilização do marketing para que marketing e inovação, andando junto, consigam fazer com que o agronegócio venda mais. Então, quando eu trago a inovação para dentro do agro, eu desenvolvo novos projetos, eu desenvolvo novos processos, eu utilizo novas tecnologias e aumento a minha produção. Quando eu tenho mais produção, eu preciso do marketing para mostrar ao mercado que eu tenho um produto diferenciado e que esse produto diferenciado vai atender às necessidades pontuais de nichos diferentes de mercado. Então, dentro desse conceito, quais são as principais inovações que passaram a fazer parte da realidade do agronegócio brasileiro? Na verdade, dentro da realidade do agronegócio mundial. A gente vai ver que já não é mais novidade vermos dentro de grandes fazendas a tecnologia sendo utilizada, por exemplo, na agricultura, onde na agricultura a tecnologia ela auxiliou grandes produtores, médios produtores, pequenos produtores a entender quais são as demandas do mercado e de que maneira eles conseguem melhorar a qualidade dos seus produtos para que consiga entregar para esse mercado uma produção de alimentos, de grãos, com mais qualidade e com uma velocidade muito maior. Então, hoje, quando a gente vê ali o técnico agrícola tomando de conta de uma plantação, é comum que ele esteja com um notebook, com um tablet, fazendo alguma análise através de um aplicativo, e essa tecnologia ela está hoje portátil, embarcada e fazendo parte do dia a dia, fazendo parte da realidade do agronegócio mundial. Então, quando a gente fala em aplicativos capazes de solucionar problemas, de acompanhar melhoria de resultados dentro de qualquer propriedade rural, isso hoje é absolutamente normal. E muito disso aconteceu em função do desenvolvimento dessas tecnologias que aconteceram já a partir de 2011, dentro desse seio que nós estamos chamando ali de quarta revolução industrial ou de indústria 4.0. Quando a gente fala de inovação, a gente vai ver que a inovação é hoje a palavra do momento. E aí, dentro desse conceito, surge uma nova estrutura que a literatura está chamando de agricultura digital. É isso mesmo. A agricultura ela já não é mais apenas aquela atividade manual que se fazia há um tempo atrás. Mas hoje nós vemos com muito mais frequência a utilização de soluções tecnológicas, reunindo ali tudo o que há de mais eficiente em termos de maquinária, em termos de tecnologia, não só para melhorar a produção, mas também para melhorar a precisão dos resultados e, consequentemente, promover um melhor uso dos recursos naturais.
A agricultura digital é a utilização de novas técnicas, novas tecnologias dentro da atividade de agricultura que a gente já conhece. E isso não é mais novidade, isso está acontecendo hoje aqui no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo está utilizando o grande benefício desses novos desenvolvimentos tecnológicos para obter melhores resultados nas atividades do agronegócio. O que a gente tem hoje de inovações no agro? Quais são as principais inovações que nós conseguimos identificar hoje dentro das atividades do agronegócio? Nós temos dois grandes conceitos que estão ali diretamente ligados à questão da quarta revolução industrial, que é o conceito de IoT, que é Internet of Things, ou Internet das Coisas, que nada mais é do que a capacidade que nós temos hoje das máquinas se comunicarem de maneira autônoma. Você tem um tablet, você tem um notebook, que ele pega a informação, já manda para um sistema, esse sistema processa, já manda para uma máquina. Então, essa internet das coisas é o que faz com que as máquinas, dentro de uma plantação, por exemplo, dentro de uma atividade de agricultura, conversem uma com as outras. A gente já é capaz, por exemplo, de ter hoje uma colheitadeira sendo controlada por controle remoto ou sendo controlada via um aplicativo, e no momento que ela enche o caminhão, que o caminhão está cheio, a colheitadeira para de lançar o grão dentro do caminhão. Isso acontece em função do desenvolvimento da tecnologia de IoT, que é a tecnologia de internet da coisa. São sensores que estão interligados e, através dessa interligação de sensores, as máquinas conversam uma com a outra e aí acabam trabalhando de maneira complementar. Um outro conceito também é o conceito de Big Data, que são os grandes bancos de dados que são utilizados como base para auxiliar o processo de tomada de decisão. E aí, dentro desse conceito de Big Data, essas máquinas que juntas recolhem as informações, fazem ali análises de solo, análise de controle de pragas, elas juntam esses dados em um banco de dados e aí um outro aplicativo coleta essa informação, processa isso e transforma isso ali em um processo de informação para que decisões sejam tomadas baseadas nisso. Então, dentro desse conceito de inovações no agro, esses dois sistemas de internet da coisa e de Big Data, eles serviram de base para o desenvolvimento de uma série de tecnologias que hoje fazem parte da realidade de qualquer propriedade rural no Brasil e no mundo. Um exemplo disso são sensores. Você vê as propriedades hoje instalando sensores. Esses sensores são máquinas autônomas baseadas ali no conceito de internet das coisas, que vão coletar dados e vão mandar esses dados para um Big Data. Esse Big Data coleta os dados e vai distribuir esse dado de acordo com o processo de tomada de decisão que venha a ser necessário para aquele ponto ou para aquela finalidade. Então, a instalação de sensores no campo, ela vem sendo adotada por diversos produtores rurais. Por quê? Porque isso permite obter diversas informações sobre a plantação, sobre o solo, sobre vários elementos, sobre o controle de pragas, e com isso eles conseguem ter mais precisão no manuseio da atividade. Um outro exemplo de tecnologia são os drones. E aí a gente vê drones sendo utilizados no agronegócio para diversas finalidades, desde controle de praga até georreferenciamento. Os drones, eles são um tipo de tecnologia de muita importância, de extrema importância, e podem desenvolver diversas funções dentro do campo, desde captar imagens aéreas, para que a gente possa fazer ali, por exemplo, a análise das mangas, dos talhões, como é que estão ali os processos, até como anda o desenvolvimento da lavoura em relação ao surgimento de pragas, doenças, ou vários outros tipos de problemas que surgem no campo. Então, o que há 10 anos atrás era inimaginável, hoje é uma realidade. Nós temos a agricultura de precisão que utiliza um drone como ferramenta diária de análise e de mensuração de uma série de fatores dentro da propriedade. Um outro ponto que também é utilizado em larga escala são os softwares de gestão.
Esses softwares de gestão, eles servem para contribuir para a melhoria da organização da gestão das propriedades rurais. E aí, dentro desse processo, eles são aplicados para que eu consiga disponibilizar uma série de informação para o produtor, para que facilite o processo de tomada de decisão e também para que eu consiga gerar uma série de informações para o mercado ou ainda informações do mercado para o negócio. Hoje em dia, o agronegócio precisa despertar, principalmente nos pequenos produtores, que a gestão da propriedade precisa ser feita com profissionalismo. Ou ainda, que a propriedade precisa ser gerenciada. Ela não é mais uma atividade de subsistência. Ela é uma atividade que precisa ser encarada como uma empresa, ela precisa ser encarada como uma fonte geradora de lucro e, consequentemente, a gestão da propriedade rural, ela precisa ser potencializada, ela precisa ser priorizada. E os softwares de gestão, eles estão ali exatamente para essa finalidade, que é permitir que o produtor consiga ter essa visão global na palma da mão. E, com isso, facilita o processo de tomada de decisão. Um outro exemplo que pode ser dado do uso de tecnologia é o que nós estamos chamando de agricultura vertical. É isso mesmo, você não entendeu errado, não. É um monte de filetinhos, onde eu tenho uma plantação embaixo, outra plantação em cima, outra plantação mais em cima. Então, ao invés de eu precisar de uma grande área para fazer a minha plantação, eu vou fazer como se fosse um prédio, eu vou plantar em andares. E aí eu consigo ter um volume maior de plantação em uma área muito menor. E aí, de maneira geral, essa produção ela é adequada para locais em que não suportam uma configuração da agricultura tradicional. Ou seja, locais como grandes centros urbanos, hoje, já podem ser utilizados através da tecnologia como um local em que se pode praticar a agricultura. O que falta dentro desse contexto quando a gente utiliza esses conceitos tecnológicos, ou seja, esses novos equipamentos, essas novas estruturas, esses novos softwares que estão sendo colocados à disposição do agronegócio? O que falta para que essa tecnologia esteja acessível e conhecida de todos os produtores, principalmente do pequeno produtor? Falta exatamente associar o elemento marketing para que essas tecnologias possam ser difundidas para esse mercado consumidor, que é o pequeno produtor, para que ele tome conhecimento da existência do benefício que essa tecnologia pode trazer para o seu negócio e, consequentemente, consiga fazer a associação dessa tecnologia no seu modelo de negócio. Então, o que falta para o agro brasileiro é conseguir compreender o contexto global do que é o marketing, deixar de usar o marketing apenas como uma estratégia de propaganda, que na verdade é apenas uma pequena parte do que é o marketing, e buscar utilizar o marketing na sua plenitude. E dentro dessa plenitude, fazer com que o marketing possa ser utilizado como uma ferramenta de gestão de mercado, e não apenas uma ferramenta de divulgação para o mercado. Então, esse é o grande desafio. E, por último, a gente tem a figura do marketplace. O que é o marketplace? É exatamente a junção que eu acabei de falar. Quando eu utilizo o marketing e a tecnologia, e utilizo uma praça de venda, uma feira virtual, para vender o produto de vários produtores que não conseguiriam chegar nesse mercado. Então, o marketplace é quando eu pego uma estrutura virtual e coloco vários vendedores dentro dessa estrutura para que esses vendedores entreguem ou promovam os seus produtos para um mercado. Nesse sentido, eu tenho como se fosse um shopping virtual, onde aqueles vendedores que estão dentro daquele shopping de maneira virtual fazem a oferta dos seus produtos através da internet, através de aplicativos, para que eles possam atender
a um mercado que potencialmente sozinho eles não conseguiriam. Aí eu tenho a junção perfeita da estratégia de marketing, que é estar presente ali onde o cliente está, e da estratégia tecnológica, que é propiciar o acesso de produtos e tecnologia ao produtor, ao cliente, ao usuário, e jogando tudo isso dentro de um mesmo local, que é um marketplace. Então, quando a gente busca juntar a tecnologia e o marketing, o benefício que tudo isso gera para o agronegócio é imensurável. Eu tenho um benefício gigantesco, eu tenho ali um mar de oportunidades que podem surgir dessa junção. O que falta? Falta exatamente a gente buscar essa estruturação, buscar essa parceria e entender de que maneira o meu negócio, que é um negócio ali relacionado ao agro, ele pode se beneficiar dessa estratégia ou ainda, ele pode utilizar essas estratégias mercadológicas para que eu consiga ganhar mais mercado e estar mais perto do meu cliente. Uma dica seria exatamente essa: busque esse entendimento. E na busca por esse entendimento, tenha certeza que você vai ter um grande parceiro que pode te auxiliar, tanto no desenvolvimento, no desenho da melhor estratégia para você utilizar a ferramenta de marketing para a tua atividade do agronegócio, como na tecnologia que você pode utilizar dentro da tua propriedade para que você possa também desenvolver a propriedade ali como geradora de produtos ligados ao agronegócio. E esse parceiro é o Sebrae, parceiro do brasileiro, parceiro do agronegócio, que tem um conjunto de consultores em várias áreas, área de mercado, área tecnológica, área de assistência técnica, e podem juntar esses parceiros consultores para prestar ali uma assistência, uma consultoria e, através dessa consultoria, contribuir para o atendimento das suas necessidades. Entenda uma coisa, você não precisa estar sozinho. O Sebrae é parceiro do brasileiro. Então, o Sebrae se coloca à disposição, através dessa parceria, para que você também consiga compreender de que maneira tecnologia, agronegócio, marketing podem andar entrelaçados, podem andar em sinergia, como se fosse uma engrenagem, lado a lado, e, consequentemente, trazer grandes benefícios para a gente. Então, quando a gente busca o marketing e a inovação no agro, a gente vai ter ali dois conceitos que podem ser trabalhados. Inovação. Cada vez mais, os modelos de integração estarão ganhando espaço nas propriedades rurais. Isso é um caminho sem volta. Nós começamos a utilizar a tecnologia no nosso meio de produção e observamos que isso é bom, que isso dá um resultado positivo, que a gente tem um ganho de produtividade muito exorbitante quando a gente está utilizando a tecnologia da maneira correta lá na nossa propriedade. E o marketing, ele vai servir para trazer acesso a novos insumos, a novos produtos, a novos mercados, a novas tecnologias, as novas experiências com clientes. Então, quando eu uso a tecnologia para produzir mais e melhor e utilizo o marketing para me dar acesso a mercado, acesso a insumos, acesso a divulgar o meu produto e atender a necessidade do meu cliente, eu tenho ali um casamento perfeito entre inovação, marketing. E muitas vezes o que te falta é a orientação. Então, para completar esse casamento, procure o Sebrae. O Sebrae vai estar à disposição para contribuir dentro desse processo. E aí, eu deixo o meu contato, se eu puder em algum momento contribuir também com o auxílio, procure o Sebrae, você pode depois, se quiser me passar um e-mail ou alguma outra coisa, a gente conversa e a gente também presta essa contribuição para que a tua atividade do agronegócio possa crescer cada vez mais. Sebrae, parceiro dos brasileiros.